1 Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo minha palavra. Eu queria falar um pouco sobre Elias, como Deus levanta um homem, como Deus levanta um profeta. E hoje nós estamos vendo um tempo extremamente profético. Naquele tempo, irmãos, havia um momento de Israel de total distanciamento de Deus. As pessoas estavam preocupadas consigo mesma, as pessoas estavam longe do Deus Jeová, estavam vivendo uma vida de idolatria, a feitiçaria, tantas coisas que desagradavam a Deus. E a Bíblia fala que antes de Acabe ser rei, havia duas pessoas, havia uma bipolarização partidária, dois partidos na nação israelita. Aqui é o reino do norte, eles estão ali debatendo, e aí era Omri e Tibni, esses dois estavam lutando pelo poder, lutando para serem reis. E aí a maior parte do povo começa a seguir Omri, e passa pouco tempo, Tibni morre, não sei se de forma de algum golpe, de alguém que mandou matá-lo, mas Omri começa a reinar em Israel. E a Bíblia fala assim que esse homem fez o que era mal, trouxe idolatria, trouxe tudo de ruim para a nação israelita. E aí aqui nesse capítulo 17 ainda diz assim, no verso 25, fez Omri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Deus estava irritado com o povo, não apenas com o rei. O rei era apenas um líder, mas o coração do povo estava assim. E aí, irmãos, esse homem só traz desgraça, só traz coisa ruim. E quando a gente pensa assim, agora tudo que de ruim já tinha que acontecer. Aí o rei sucessor, que era seu filho, se chamava Acabe, que a Bíblia fala que foi um dos piores reis da história de Israel. O pior, se eu digo assim, não foi o pior. Além de tudo isso, de ser um rei do maligno, ele casou-se com Jezabel. Jezabel, ela era da região de Tiro, de Sidom. O seu pai era rei, era filha de um rei lá, e ela era uma sacerdotisa de Baal. Então, quando ele casa com essa mulher, todo o lixo, a cultura da idolatria de Baal vem para Israel. E agora Israel já está tão debilitado, está tão longe de Deus, a coisa ficou pior. E aí você vê no meio disso tudo, desse caos, no meio da situação triste de um povo que se conclamava, o povo de um Deus único, um uniteísta, um Deus que era Jeová, de repente não é mais. Agora existe Baal, Balins e tantas outras coisas, Astarotes, agora existe Moloque e tantas entidades servindo agora. O que a gente pensa num momento como esse, no momento de crise nacional, no momento de luta, no momento de tristeza, no momento de frustração, no momento em que Deus está irritado? Surge um homem lá, surge Elias, o tesbita. A Bíblia fala assim que esse homem é um homem simples. Até quando João Batista surge no Novo Testamento, chamam João Batista de Elias, porque se assemelhava. Era um homem rude, um homem do campo, um homem que estava lá fora, um homem que de repente aparece do nada, um homem de palavras duras, um homem usado extremamente por Deus. E Deus levanta esse homem num momento tão maravilhoso, e ele é usado por Deus. E a gente imagina, irmãos, a escadaria do palácio, umas escadarias bonitas, esse homem rude, homem de veste simples, sei lá se ele também usava vestes de camelo, e se comia mel silvestre, mas havia muita semelhança entre João Batista, e ele vai lá no palácio, e declara assim para o rei, fala assim, olha, vai ficar sem chover durante 3 anos e meio, não vai ter chuva, não vai acontecer nada. Você imagina, irmãos, que incumbência. Se você recebesse, como é que você se sentiria sendo escolhido para fazer um trabalho como esse? Porque Deus está levantando uma igreja profética. Amém? Deus está levantando você para fazer diferença onde você está. Amém, queridos? Nós estamos vivendo um tempo de crise, de violência, de tristeza, muito semelhante àqueles dias, onde os valores estão sendo trocados, onde o pecado está rolando solto por aí.
E aí, irmãos, no momento de grande maioria que estava virada contra Deus, aparece esse profeta, que parece que está remando contra a maré. Você já sentiu assim? Parece que todo mundo está indo no sentido contrário, e você se sente sozinho, e você se sente que abandonado, sente que para fazer as coisas certas você está criando inimigos. Eu sempre recordo uma vez, irmãos, que há muitos anos atrás, uma empresa lá ganhou um bolão da loteria, né? Na época só existia a loteria esportiva. E aí no meio daquele grupo tinha um crente lá. E a Globo fez questão de mostrar que aquele camarada que era cristão, que não entrou no balão, que não ganhou, ele não ganhou nada. Mas porque ele tinha seus princípios e ficou de fora daquilo ali. Mostrar que ele estava errado, e que todo mundo estava certo. Irmãos, parece que a gente está remando contra a maré, né? Você que está fazendo a coisa certa, você que pensa e que luta para ser honesto, para não se envolver em corrupção. Quantas vezes já passou assim? É um policial militar que está no meio lá de gente corrupta, é alguém em todas as áreas da corrupção. E a corrupção, irmãos, é um câncer em nossa sociedade, é um câncer. Desde que o Brasil foi fundado, ele é fundado em torno da história de corrupção. O nosso melhor sempre foi embora para pagar a dívida externa de Portugal. A história do Brasil é essa. E você convive com isso. E infelizmente a gente vê pessoas que se deixam levar, crentes em Jesus. E nessa manhã eu queria compartilhar algumas coisas desse momento histórico, momento em que o rei que traz todo esse lixo, o rei Acabe que traz toda essa adoração a Baal, a comparação dessa adoração a Baal e as características dessa adoração a Baal, o que ela trouxe, o que ela se assemelha nos dias de hoje, porque a gente pensa que está muito distante. Nós estamos vivendo uma realidade muito parecida com o rei Acabe em nossa nação. Em primeiro lugar, assassinatos de recém-nascidos. Quando Baal entrou na terra, quando entrou a sacerdotisa de Baal, começaram a haver mortes de recém-nascidos. Isso, irmãos, a gente vê isso em nosso Brasil. O Brasil é um dos campeões de abortos, de abandono infantil. Quanta criança que não teve nem oportunidade de nascer, que morreu em nosso Brasil. Quanta coisa tem acontecido. Eu estive conversando com uma irmã esses dias agora, ela compartilhou de uma pessoa que ela conhece, que trabalhou num grande hospital em São Paulo, e que essa pessoa descobriu que crianças doentes naquele hospital, na realidade não estavam doentes, foram diagnosticadas como terminais, mas estavam sendo usadas as crianças, falavam para os pais, morreu, e não explicavam como, mas as crianças estavam sendo doadores de órgãos. E essa pessoa, que não quis citar o seu nome, ela falou que ela teve que sair de lá, porque ela estava sendo ameaçada de morte, porque tinha gente grandona envolvida nisso. Os Moloques estão em nosso meio. O que era o deus Moloque, irmãos? O deus Moloque era feito de ferro fundido, ela tinha uma cara de um boi, de um touro, e havia assim, era arredondado e tinha um buraco no meio. E essa entidade, esse deus, era colocado no lugar, e aí era colocado em brasas. Quando chegasse a ficar o ferro fundido, ficar totalmente vermelho, os sacerdotes de Moloque, eles tocavam a trombeta para que ninguém escutasse o choro desses bebês, desses recém-nascidos, que eram jogados nesse ferro fundido para morrerem ali. E hoje, irmãos, a gente não se vê diferente disso, porque nos antros da sociedade, quantas crianças que sumiram, quantas crianças que ninguém sabe o que aconteceu com elas que são usadas para vender órgãos, são usadas em rituais de magia negra, de feitiçaria, e que a gente nem sabe, irmãos, que acontece em nosso Brasil. A segunda característica de Moloque, dessa adoração de Moloque, é que eles veneravam a natureza e consideravam seu Deus. E hoje nós não estamos diferentes, irmãos. A gente está vendo a preservação do meio ambiente, animais que estão em extinção, que se investe dinheiro, preservação. Irmãos, eu entendo que a gente como cristão, nós também somos preservadores da natureza. Mas, irmãos, se investe muito dinheiro nisso, e a gente vê a saúde pública um caos. A gente vê tudo abandonado. Nós vemos crianças morrendo por falta de investimento. Nós vemos a saúde, o ensino também abandonado. Se a gente quer mudar uma geração, precisa ser investido na educação. E o que nós vemos lá? Professores mal pagos, recursos pouco usados. Já soube de escola que não tinha giz. O governo não mandou o giz.
não tinha apagador de lousa. Sabe, irmãos, o que está acontecendo em nossa nação? É a natureza se investe tanto para salvar a baleia, para salvar o animal que está em extinção, o inseto não sei o que lá, que nós temos por aí. E hoje nós estamos vendo a nossa saúde sucateada, falta atendimento médico, a violência instaurada em nossa sociedade. Terceiro lugar, terceira característica dessa adoração a Baal, é que eles promoviam depravação sexual e encorajavam o homossexualismo. Quando a gente olha para isso aqui, irmãos, isso está acontecendo no passado. Isso, irmãos, é o retrato das nossas novelas, da televisão. Depravação sexual e promoção do homossexualismo. Nunca se viu tanto como a gente está se vendo hoje. Diz que numa novela só tinha 4 homossexuais lá, sendo divulgados, sendo promovidos. Graças a Deus eu não assisto novela, eu creio que você também não deva assistir, porque não tem nada de bom para te ensinar. O que nós estamos encontrando Baal em nossa sociedade? E em quarto lugar, eles tentavam coexistir a cultura de Baal ao lado dos judeus. Era um estilo de vidas completamente opostos. E o que a gente está vendo isso, irmãos? Isso está entrando em nossas igrejas. O mundo está entrando em nossa igreja, a podridão está entrando, e as pessoas começam a achar que tudo é relativo, que é normal. Pastor, não vamos falar pecado, vamos falar de desvio comportamental. É o comportamento que está errado. Não vamos falar, o pecado é uma palavra muito feia. Não é verdade, irmãos? Nós estamos vendo isso, a realidade de que, eu participei de um seminário, irmãos, e esse pastor que fez uma pesquisa no nosso Brasil, e ele começou a dizer assim, os nossos jovens evangélicos, os nossos jovens solteiros, eles estão tendo uma relação sexual mais ativa do que os casados. São namoros impuros. Casais que estão dentro das igrejas, que são namorados, que assistem o culto e depois vão para um motel. E a gente fala assim, como isso? E aí, quando você começa a ensinar o contrário, ensinar que isso é pecado, que isso está errado, você sente que está remando contra a maré. Então, irmãos, essas características nos fazem trazer à tona e ao nosso coração de que Deus precisa levantar muitos profetas em nosso dia, em nosso dia a dia. E que Deus precisa levantar você, meu irmão, que está sendo incomodado de ver as coisas erradas, para que você denuncie o pecado, seja profeta, seja alguém ousado, se inspire na vida de Elias. Eu queria falar agora 3 características importantes da vida de Elias, e que você deve ter também. A primeira delas, Elias tinha convicção da existência de um Deus vivo. Repita comigo, Deus vivo. Eu tenho que ter essa convicção em toda a minha vida, de que o Deus que eu sirvo é um Deus vivo, assim como eu vejo o meu irmão, assim como eu vejo minha esposa, assim como eu vejo meus filhos, eu vejo Deus. Eu creio que Deus é presente, que Deus é poderoso. Se nós não tivermos essa convicção, como é que nós vamos ser profetas? Temos que ter e crer que Deus existe, e que Deus se importa comigo, e que Deus está junto comigo, e que Deus é aquele que é o nosso ajudador, e que vai nos dar força. Amém, queridos? Deus existe, Deus é poderoso. Hoje a gente tem encontrado um número imenso de pessoas que se dizem ateus. A teoria do ateísmo, irmãos, ela é tão ridícula. É tão ridícula porque dizer que não existe Deus, quando a gente olha um planeta, quando a gente olha toda a criação de Deus, uma coisa tão ordenada, tão bonita, é incompreensível, porque o ateu ele é muito da lógica, dos logismos, da compreensão. Mas sabe por que existem ateus? Ateus, ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. As pessoas entram no ateísmo porque se decepcionaram com alguma coisa na sua vida. Ou com o padre, ou com o pastor, ou com a igreja, ou com a família, ou com os pais. Os pais, às vezes tinha um pai religioso, os pais religiosos, e quando isso decepciona na cabeça de um filho, ele se torna ateu por causa disso. Porque ninguém nasce ateu. Todas as crianças, elas creem que existe um Deus Criador. Você fala para ele do Papai do Céu, ele passa a crer de uma maneira tão livre, tão limpa, tão bonita, e ele ora com tanta fé. Amém, queridos? Faça uma experiência. Eu lembro uma vez que meus filhos eram bem pequenos, eu estava doente, estava com uma febre bem alta,
E aí eu pedi, não me recordo se era a Laila ou se era o Joelzinho, que eles eram pequeninos, pedi para eles orarem por mim. E aí eles colocaram a mão na minha cabeça, acho que foram os dois até, colocaram a mão na minha cabeça e oraram. E eu senti um negócio que eu nunca tinha sentido, irmãos, a fé da criança. A fé o papai está doente, vamos lá. Experimente isso. Sabe, irmão, nós temos que crer, Deus é vivo. Deus está aqui. Deus se importa comigo. Deus não é um Deus alheio, que está longe, distante, num trono sentado lá, e que não se importa com você. Não, Ele se importa com você. O Deus que você vive, o Deus que você crê, é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que abençoador. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você olha as experiências de um Deus que muda a história. Eu estava, na semana passada, dando aula aqui para a classe Teen, Escola de Discípulos Teen, a classe que tem aqui atrás. Eu estava dando aula de intercessão para eles. Imaginar que você colocar essa garotada a entender que eles podem orar pelos outros. E a gente ouve tantos testemunhos, experiências maravilhosas de alguém que orou por outro e que se importa. Você se importa com alguém. E orar, intercessão é isso, é você se colocar por alguém. A palavra intercessão não está apenas ligada à oração. Não, existe a oração intercessória. Você se colocar diante de Deus. Porque eu posso interceder por alguém diante de uma empresa, diante de um chefe, de uma pessoa que você tem amizade. Isso é intercessão. Mas intercessão diante de Deus é você colocar diante de Deus por alguém. E a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 13, de um homem que ele foi, Jesus quando ele conta ali, as pessoas estavam preocupadas com o que estava acontecendo, algumas coisas difíceis que estavam acontecendo naqueles dias de Jesus, em que algumas pessoas foram mortas porque se rebelaram contra a estrutura romana, eram judeus, foram mortos e o sangue deles foi misturado, assim foi feito quase que uma orgia na morte daqueles homens. E as pessoas estavam perguntando, inquirindo, mas como? Se Deus existe, por que isso? Por que aconteceu isso com eles? Jesus fala assim, se vocês pensam que eles eram mais culpados, não eram, todos igualmente perecerão, se não vos arrependerdes. E aí Jesus cita um outro caso que aconteceu, uma fatalidade, uma torre caiu e matou 18 homens. E esses homens, algumas pessoas falam, que coisa injusta, que absurdo. Você já não fez essa pergunta? Por que fulano morreu com uma bala perdida? Não tinha nada a ver com o negócio, passando na rua, uma bala tão pequenininha atingiu uma pessoa que estava passando. É uma coisa assim fantástica, uma coisa estranha, é um azar. E todos igualmente perecereis, aqueles homens morreram, porque uma torre caiu sobre eles. E aí Jesus, ele cita uma parábola lá. Então Jesus conta uma história. Um homem que tinha uma vinha. Ele tinha uma vinha lá, ele tinha uma plantação de uvas. E no meio daquela plantação de uvas tinha uma árvore, um pé de figos. E aquele homem há 2 anos, ele falou assim, há 2 anos eu venho aqui e não acho figo nessa figueira. Ele chama lá o vinhateiro, o empregado dele que cuida da terra, que está todo dia olhando, lidando, podando, fala assim para ele, olha, essa figueira está ocupando inutilmente a terra, é melhor cortá-la. E aí aquele homem chega diante daquele que é o dono da terra, aquele é um empregado, mas ele amava aquilo ali, o que ele fazia. Fala assim, por favor, não faça isso, deixa ela pelo menos 2 anos comigo, que eu vou podar, eu vou colocar adubo na sua volta, e se ela der fruto, bom vai ser. Sabe o que aquele homem fez? Aquele homem era o intercessor. Ele se colocou, o dia daquela figueira chegou. Mas alguém se colocou ali e falou assim, não, ele garantiu pelo menos 2 anos na história daquela figueira. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Isso Jesus estava falando da intercessão. Quando você se coloca diante de alguém, chegou o dia daquela pessoa, mas você coloca-se na presença de Deus, a história muda. Eu lembro que eu tinha uma família, quando eu morei em São José do Rio Preto, eles tinham chegado quase junto comigo na cidade, e eles procuraram uma igreja que fosse da convenção, e acharam nossa igreja, e nós ficamos amigos, eles tinham vindo de Diadema. Eu perguntei assim para eles, assim, por que vocês foram morar aqui tão longe? Qual foi a mudança de vida, uma cidade tão agitada, de Diadema ao BC, você veio morar aqui em São José do Rio Preto? Ele contou a história, que eles tinham um filho mais velho, esse filho mais velho não era cristão, e ele ia nas baladas de moto, ele andava sempre, uns 3 mosqueteiros, andavam de moto os 3. E eles um dia estavam lá numa balada dessas aí, nas periferias de Diadema, e mexeram com a menina errada lá. E aí eles saíram daquele baile aos cambões, tomando tapa na orelha, e saíram de lá. E aí eles ficaram revoltados, 3 moleques novos, garotos e tal,
pegaram aquelas motos e começaram a amassar o carro daquele que tinha dado os cambões, né? Eles tinham dado uns tapas na orelha deles. Alguém viu? Falou assim, olha, aqueles 3 caras que nós botamos para fora daqui, estão lá fazendo, estão amassando o teu carro. E aí saiu uma galera, tudo armada atrás deles. E eles queimando o chão, correndo atrás deles. E aí em Diadema tem muitas ruas estreitinhas, nas favelas. E aí eles chegaram numa hora que um dos 3 se distanciou um pouco e derrapou a moto. E eles olharam para trás e estavam já distante. Aquele carro parou perto deles, daquele menino. E aí saiu um rapaz com uma calibre 12, bum, queimou aquele menino lá. E aí eles amedrontados ainda mais, saíram com a moto queimando o chão. E ainda aqueles carros atrás deles. Quando chegou uma hora, eles entraram num beco sem saída. Quando entraram naquele beco sem saída, esse rapaz, que era filho desse casal, ele ficou um pouco mais distante. Quando ele olhou o colega deles, chegaram a se aproximar dele. Bum! Queimaram esse rapaz também, mataram esse rapaz. E aí eles foram seguindo na direção deles, pararam, como se não estivessem vendo mais nada. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eles olharam e pegaram os carros e foram embora. Deus cegou aqueles homens. Sabe por quê? Porque naquela madrugada, aqueles pais, eles acordaram assustados. Está acontecendo alguma coisa com meu filho, aquele marido, e fala assim, está acontecendo uma coisa com fulano. E acordou a mulher, vamos orar, está acontecendo alguma coisa. Os 2 dobraram o joelho, começaram a chorar na presença de Deus. Isso era mais ou menos 1h pouco da manhã. E começaram a orar, até oraram até umas 4h pouco da manhã. E aí eles sentiram um alívio de Deus ali. E aí eles ficaram na sala sentados, e esperando assim chegar o filho. Quando deu umas 5h pouco da manhã, eles estão sentados assim na sala apagada, aquele filho abre a porta com toda tranquilidade, baixinho, e entra na ponta do pé. Filho! O menino tomou um susto. O que aconteceu com você? Nada, pai, não aconteceu. Fala para mim o que aconteceu. E aí ele acabou contando toda essa história. Eles foram morar lá. Irmãos, isso é o resultado de um Deus que é vivo. De quando você se coloca na presença de Deus. Quando você clama, história de pessoas são mudadas. Quando nós intercedemos, nós estivemos intercedendo pela nossa cidade, pelo nosso Brasil durante a madrugada. Irmãos, coisas começaram a acontecer, engrenagens no mundo espiritual começaram a ser deflagradas, começaram a acontecer coisas a seu favor, a história está sendo mudada, o nome do nosso Deus está sendo glorificado. Porque você busca Ele, porque você está aqui, porque esse Deus que nós servimos é um Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias cria tão fortemente no Deus. Ele cria que ele não ia pagar mico, que ele ia subir as escadarias, que ele ia confrontar um rei que estava na malignidade, ia declarar palavras. E a gente imaginar, irmãos, Elias causava um incômodo tremendo na vida do rei Acabe. Porque ele falava e as coisas aconteciam. Você pode imaginar alguém que fala assim, não vai chover, e não chove. Glória a Deus. Segundo lugar, a segunda característica que eu queria compartilhar com você. A coragem de Elias fluía da convicção de que ele era um servo. Repita comigo, um servo. Irmãos, nós somos servos de Deus. Tudo fica mais fácil quando a gente entende isso. Quantas vezes a gente encontra alguém que fala assim, pastor, ninguém me reconheceu. O pastor não reconhece o meu ministério nessa igreja, eu vou para outro ministério. Quantas vezes a gente encontra pessoas assim, que estão aí melindrosas, que estão com as emoções à flor da pele, porque se sentem desmerecidas e não reconhecidas. Sabe, irmãos, quando a gente olha para Deus, nós servimos a Ele. Eu não sirvo a homem algum, eu não sirvo coisa alguma, mas eu estou aqui porque eu sirvo a Deus. Fica muito mais fácil. Porque não é glória humana que nós estamos buscando, mas a glória de Deus. E é Deus que vai exaltar você a tempo certo. E se você está passando luta, se você não está sendo reconhecido, se você é um líder em potencial, você ainda não está sendo reconhecido, comece a se colocar diante de Deus, porque Deus é que vai abençoar você, é Deus que vai levantar você, meu irmão. Não é o homem. Deus colocou aqui. Foi Deus quem te colocou aqui. Deus vai usar você, Deus vai capacitar você. Nós temos que ter essa convicção de que você é um servo. Eu sou um servo de Deus. Irmãos, a palavra servo, no Novo Testamento, quando se fala de servo, servo era um escravo, mas não era um escravo como a gente viu no tempo da escravidão, era muito menos que isso. Você não tinha direito a nome, você não tinha direito a nada. Colocavam na sua orelha um brinco para mostrar que você era um servo. Onde você ia, tinha aquele brinco, a pessoa usar brinco naquela época era sinal de escravo.
Ser um escravo usava um brinco lá. Todo mundo reconhecia quando passava na rua, você é um servo. Esse camarada não é nada, não tem nome, não tem direito a nada. Ele é um servo, ele é um escravo. E a gente vê às vezes, não sei se você já viu alguém falar assim: hoje vai estar conosco um grande servo de Deus. Ora, se é servo pode ser, como pode ser um servo grande? Se o servo não vale nada. Como um servo grande? Irmãos, um humilde servo. Humilde servo, aí sim. Não existe grande servo de Deus. Se você é servo de Deus, você vem aqui para servir. Mas o glorioso, irmãos, de a gente ser servo de Deus, é que Ele não nos trata como servos. Amém? Ele te trata como filho. E a Bíblia fala que nós somos chamados de amigos por Jesus. Amigos de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. E que conquistou para nós, que você não precisou lutar. Você recebe a graça de Deus, que Ele conquistou, lutou, batalhou, venceu o pecado e a morte. Para que a gente pudesse ter vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sirvo a Deus. E uma das crises que nós vivemos hoje, irmãos, as crises que nós temos como cristãos, é que muitas vezes a gente está aqui dentro da igreja, com medo de ir para o inferno. Tem muita gente às vezes dentro da igreja, dentro do meio, na comunidade, na célula, que está com medo do pecado. Irmãos, não é isso que nos move. Quando nós servimos a Deus, o que nos move é o amor que nós temos pelo nosso Senhor. E que nós temos andar movidos por esse amor. Quando que no passado, no Velho Testamento, tudo tinha uma medida, é 10% disso, é 10% aquilo outro. Hoje, irmãos, movidos pelo amor, tudo é de Deus, a nossa vida é de Deus, nós somos de Deus. E quando nós fazemos para Deus. Queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem está conosco, é Ele quem nos abençoa, nós servimos a Ele. E quando você serve a Ele, você não deve estar esperando nenhuma glória humana. Não queira esperar glória. A Bíblia fala assim: se você quer ter glória humana, você vai ter aqui na terra. Agora, se você quer ter uma glória eterna, você vai receber com o Pai. Aleluia. Glória a Deus. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Você serve a Deus. Um dos episódios marcantes, irmãos, na história da vida de Paulo, foi um momento em que ele está num navio. E esse navio, Paulo fala para o comandante do navio: olha, é bom a gente não sair hoje aqui não. Porque Deus está me falando que vai ter uma tempestade lá. Mas aquele homem fala assim: quem é você? Você é só um prisioneiro aqui no navio? Você está metendo um bedelho aqui? Eu manjo de mar, eu entendo de tudo. Fica calado aí, fica na tua. E eles saíram, irmãos. A Bíblia fala o seguinte, que levantou-se uma tempestade chamada Euroaquilão. Imagine que tempestade com esse nome estranho que deve ter sido. E a tempestade começou a açoitar o navio. E aí eles começaram a ver que o navio ia naufragar, que ia quebrar. E ele falou assim, olha, eu aconselhei para que você não viesse. Aí a gente pensa assim, que esse camarada, esse intrometido está aí? Ele é prisioneiro e está aqui, e está intrometido. Aí ele fala assim: mas o Deus a quem eu sirvo me falou que ninguém vai morrer. Nós vamos perder a carga do navio. E exatamente, irmãos, aconteceu isso. Ao final daquele naufrágio, aquele navio quebrou-se, mas não morreu ninguém. Por quê? Porque havia um servo de Deus ali, o Deus a quem eu sirvo. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa, irmãos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E as coisas fazem diferença, porque você está ali. A história vai ser mudada porque você está ali. Sabe por que você está ali? Porque você é sal. Deus te chamou você para salgar. Deus chamou você para ser luz. O sal, irmãos, ele tem uma função maravilhosa. Antes, quando não existia a geladeira, o sal impedia o apodrecimento de uma carne. Você compra uma carne, você matava um boi, não tinha geladeira, salga ela. Uma vez, irmãos, eu fui numa casa do norte. Eu fazia manutenção em máquinas registradoras. Eu fui na casa do norte, lá quando eu entrei lá. Aí tinha alguém mexendo naquelas montanhas, pilhas de carne seca, grandona assim. Aí um deles levantou uma carne seca, surgiu um monte de bicho lá. Eu fiquei assim: meu Deus, que isso, né? Não vou comprar mais carne seca. Vi tanto bicho ali. Aí ele falou assim: fulano, eu não falei para você colocar mais sal aqui? Aí colocou sal, matou os bichos. O bicho não sobrevive no sal. Você não sabe que você está comendo a carne. Não vou falar nem onde é, de repente você não come mais carne seca também. O sal impedia de apodrecer a carne. Então, irmãos, Deus te colocou ali. Mas pastor, é um lugar de malignidade, de pecado, de impiedade. O que eu estou fazendo ali? Deus te colocou ali.
Uma irmã, uma vez estava orando, estava desempregada, irmãos. Estava desempregada e nada, porta nenhuma se abria. E aí um dia chamaram ela num currículo. Ela tinha ido para trabalhar numa clínica de psicólogos. E quando ela chegou na clínica dos psicólogos, ela descobriu que esses psicólogos eram esotéricos. Tinha lá um monte de coisa, pedras de bar, tinha lá aqueles negocinhos, aquelas árvores do não sei do que, da prosperidade. Tinha um monte de coisa que você imagina assim, você já passa ali já querendo fazer o sinal da cruz, aí sai e tal. E ela falou assim, aí alguém chegou assim para ela, irmã, isso não é de Deus. Né? Sempre aparece o religioso de plantão, né? Toda hora aparece esse fariseu lá, que fala assim. Aí ela chega e pergunta assim, pastor, foi a única porta que Deus abriu, o que o senhor acha disso? Irmã, você não orou para Deus? Orei. Você acha que o diabo vai te dar um emprego para você glorificar Deus? Vai lá e seja luz lá, seja sal lá no meio. Sabe o que aconteceu, irmão? Ela disse, irmã, isso já faz uns 5 anos, ela está trabalhando até hoje lá. E ela tem pregado a palavra, e as coisas estão mudando lá, porque ela está lá. Às vezes fica assim pensando, eu tenho outro irmão também que Deus abriu uma porta para ele, numa entidade espírita. E aí fala assim, pastor, que é isso? Blá, 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 blá. Sempre aparece o fariseu lá, né? Isso não é de Deus. Quando chegar a conta dele, vou mandar você pagar. Falei isso para ele, você vai pagar a conta dele. Ele pediu para Deus, a gente orou junto aqui, nós concordamos, Deus abriu uma porta para ele, e ele vai trabalhar lá. E aí um monte de gente ficou fazendo o bico para mim, né? Irmãos, quando ele chegou lá, chefe daquele trabalho, falou assim para ele, olha, eu queria falar uma coisa para você. Precisa vir trabalhar mais gente igual a você aqui. Porque ele começou a dar testemunho. Ele falou que era cristão. E era uma entidade espírita. Ele começou a trabalhar a honestidade, o comportamento dele, a fidelidade, a pontualidade dele. Foi um exemplo para todas aquelas pessoas que trabalhavam ali. E aquilo encantou o coração daquelas pessoas que estavam ali. Porque Deus colocou aquele moço ali. E naquele momento de desemprego, enquanto que ele conseguiu se levantar, pagar suas contas, porque Deus tinha colocado ele ali, em nome de Jesus, você está ali para salgar. E a Bíblia fala o seguinte, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça para a sua glória. Deus te plantou, não importa onde você está, você sabe, você é um carvalho de justiça, para a glória de Deus, meu irmão. Minha vizinhança aqui só tem espírito, aqui não dá nada, a minha célula não cresce, meu irmão, você é o carvalho de justiça, que está ali, que Deus te plantou ali, e você vai dar fruto em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você serve a Deus? A coragem de Davi, porque ele era servo. Em último lugar, Elias reconheceu que todos os recursos de Deus estavam à sua disposição. Amém? Repitam comigo, recursos de Deus. Que maravilha, irmãos, nós temos todos os recursos de Deus. Eu fui pastor, irmãos, em Mongaguá. E quando eu cheguei em Mongaguá, acontecia aquele negócio assim, quando chovia, eu lembro uma vez, irmãos, que eu saí de São Vicente, morei 1 ano em São Vicente, e fiquei outros 3 morando em Mongaguá. Fiquei 4 anos pastoreando naquela igreja. E quando eu cheguei, uma vez eu peguei um temporal na estrada, e cheguei na igreja, para o culto. Quando eu cheguei lá, irmão, só tinha uma pessoa. E era uma senhora idosa, e nova convertida, que tinha se convertido no domingo. Isso era naquele culto de terça-feira de oração. Meu Deus, mas eu fiquei feliz, a gente ministrou na vida daquela irmã, eu e minha esposa, colocamos as mãos sobre ela e tal, aquela coisa toda, só tem uma irmã mesmo, né? Levamos ela na casa dela, feliz, porque... E aí eu pensei assim, toda a chuva que acontecia, a igreja só vinha menos de 10% das pessoas. E eu comecei a orar, Senhor, derrama compromisso no coração dessas pessoas, e não acontecia nada. Aí eu falei assim, é mais fácil eu falar para Deus mudar o tempo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ficou 1 ano sem chover nos dias de cultos. Um dia era domingo de manhã. Saí domingo de manhã, já ficava olhando para o céu. E Mongaguá, irmãos, era impressionante. Chovia tanto em Mongaguá. Eu ia para a Praia Grande e estava sol. E aí em Mongaguá estava chovendo. Falei, senhor, terra que atrai chuva. Eu ia para Itanhaém, estava sol em Itanhaém. E em Mongaguá estava chovendo. Irmãos, um dia eu abri o meu guarda-roupa, minhas roupas, elas que são todas azuis, né? Ficaram todas cinzas. Eu tirei assim para fora, que isso? Estavam todas mofadas. Por causa de tanta umidade ali. Minha filha do meio, que é a Laila, ela vivia com crise de asma, por causa de tanta umidade, ácaros e não sei o que mais. E aí eu disse, Senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Ficou 1 ano, irmãos. 1 ano sem chover. E aí, nesse domingo eu acordei assim de manhã, olhei para o céu, para cá, olhei para lá, nuvens negras.
Meu Deus, Senhor, lembra que eu fiz um trato contigo. E aí olhando aquilo ali, de repente dava uns relâmpagos. E aquela coisa toda. Assim, mas Senhor, eu falei contigo, eu fiz um trato contigo para que não chovesse nenhum dia de culto. Aí eu falo assim, bom Senhor, se a chuva é bom, é bênção, que caia essa chuva só depois, quando a última pessoa chegar na sua casa. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Acabou o culto domingo, sempre atendia muita gente, eu nunca saía da igreja antes de meia-noite. E aí eu cheguei em casa, minha casa tinha tinha a garagem, era a garagem toda coberta, colocava o carro, aí eu tinha assim aquela porta de correr. Quando eu puxei assim a porta de correr, cabrum, caiu um temporal. Assim, eu fui a última pessoa que cheguei em casa. Deus, obrigado Senhor pelo trato que o Senhor cumpriu. Deus é fiel, aleluia. Vamos aplaudir a fidelidade do Senhor. Deus é fiel em nossa vida. Aí quando venceu aquele 1 ano, irmãos, a igreja tinha mudado. Aí podia chover canivete, que estava todo mundo na igreja, nos cultos. Louvado seja o nome do Senhor. Era mais fácil falar com Deus do que mudar o coração do povo. Deus precisava criar uma sequência, as pessoas precisavam se acostumar com o culto, grande parte delas novas convertidas. Louvado seja o nome do Senhor. Elias reconheceu que todos os recursos de Deus estavam à sua disposição. Os recursos de Deus estão à sua disposição, meu irmão. Não está dando certo? Fala com Ele. O dono dos recursos estão à nossa disposição. Irmãos, quando a gente olha para essa realidade, não há nada, não há milagre que não possa acontecer em nossa vida, porque você precisa crer e falar e com Ele, e se colocar na presença dEle, e você pode crer que aquilo que você falou vai acontecer. Em nome de Jesus. A Bíblia fala que Josué, uma ocasião em que ele estava lá, ele tinha feito um acordo com um povo que era próximo a eles ali. Depois de ter feito o acordo, descobriu que tinha sido enganado. Não podia fazer acordo com nenhum daqueles povos cananeus. E aí, irmãos, esse povo, por causa que tinha feito acordo, ia ser atacado por 5 reis. E aí Josué fala assim, Sol, a gente não vai chegar a tempo, eles vão morrer lá, mas eu tenho um acordo com eles. E aí, a Bíblia fala que ele fala para o sol, Sol, detente aí. E a Bíblia fala assim, que o sol se deteve por quase um dia inteiro. Sabe, irmãos, isso pensa assim que a história de Carochinha, alguns estudiosos descobriram que esse dia, que durou quase 24 horas, foi registrado num dos livros milenares lá da China. É registrado em um dia que ninguém sabe explicar porque que durou quase um dia inteiro o sol parado. Foi 23 horas e alguma coisa que aconteceu nesse dia, ficar parado por causa de um homem. E ali naquele texto de Josué fala assim, nunca Deus tinha ouvido de uma forma como essa, nem antes, nem depois dele, de alguém que fez parar o sol. Uma grandeza como o sol. E nós como seres humanos, tão minúsculos diante da criação, declarar diante de uma criação, em nome de Deus, em nome de Jesus, e aquilo acontecer. Os recursos estão à sua disposição. Amém? Deus quer levantar você como profeta. Eu queria ler o último texto aqui da palavra de Deus, para a gente encerrar. Está lá em Tiago capítulo 5, verso 17. Deus levantou você para ser o Elias nessa geração. Você é o Elias, que Deus plantou ali naquele trabalho. Você é o Elias, que Deus plantou ali naquela família. Você é o Elias, que vai fazer a diferença nesta nação e nesta cidade, em nome de Jesus. Olha só o que está escrito aqui, 5,17 diz assim, Elias era homem semelhante a nós, repita comigo, semelhante a mim, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, repita comigo, com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Amém? Os recursos de Deus estão em você. Glória ao Senhor.